Olá, galerinha do sexto ano. Vamos dar continuidade, certo? Ao capítulo 5, que a tia iniciou na semana passada, tá ok? Na aula de sexta-feira. E hoje eu vou dar continuidade. Vou falar sobre alguns processos que ocorrem de troca, tá certo? Entre a célula e o meio externo, a parte de fora da célula, tá bem? Nisso, como a tia falou no vídeo passado, para vocês entenderem esses processos, vocês precisam entender antes alguns conceitos, algumas palavrinhas. Então, se você ainda não se sente tão seguro em relação a esses conceitos, em relação a essas palavras, você pode estar assistindo o vídeo anterior para você dar uma relembrada, tá certo? Ele está disponibilizado no canal do YouTube da escola, ou também você pode consultar o seu livro, que essas palavrinhas, esses conceitos, estão na página 74 e 75, tá certo? A maioria na página 75, basicamente quase todas. Então, vocês podem estar fazendo anotações, vocês podem estar fazendo resumos, vocês precisam entender essas palavrinhas para vocês entenderem a aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Vamos lá, galerinha, dar início, tá certo? Anteriormente, no vídeo passado, a tia falou para vocês que as células elas são capazes de selecionar o que passam pela sua membrana. Então, vão acontecer processos de troca entre o meio intracelular, que é dentro da célula, e o meio extracelular, que é o meio fora da célula. E esses processos, eles podem acontecer de alguma forma, tá bom? O primeiro processo que nós vamos falar hoje aqui é o chamado processo de difusão, ok? O processo de difusão, ele é um processo passivo. Professora, o que a senhora quer falar quando a senhora fala que um processo ele é passivo? Um processo passivo, ele vai acontecer sem o gasto de energia. Quando eu for falar sobre processo ativo mais lá na frente, eu já vou falar que ele é um processo que acontece com gasto de energia. Então, toda vida que eu estiver falando sobre um processo passivo, ele vai acontecer sem haver o gasto de energia, tá certo? E o primeiro que nós vamos falar é a difusão. Quando eu falo sobre o processo de difusão, nada mais é que a movimentação contínua de partículas de soluto do meio hipertônico. Quando eu falo que o meio ele é hipertônico, eu estou falando que o meio ele vai ser mais concentrado, ok? No caso, é a movimentação contínua de partículas de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Já quando eu falo do meio hipotônico, eu estou falando de um meio de menor concentração. A gente pode observar o processo de difusão no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente pega água e a gente vai adicionar a uma substância corante que tem cor. No nosso dia a dia, eu tenho certeza que vocês... Deixa eu passar aqui só mais um, pronto. Eu tenho certeza que vocês já viram o comprimido roxinho, que ele é muito utilizado no tratamento da catapora, que a gente pode encontrar na farmácia, e ele é chamado de permanganato de potássio. Ele tem essa cor roxa, bem forte. E quando nós colocamos esse comprimido em contato com a água, ele vai começar a se dissolver, ele vai começar a se desmanchar, que é como nós podemos ver nessa imagem aqui. É como se eu tivesse o comprimido aqui, as partículas aqui, e elas fossem se misturando, se dissolvendo na água, na minha solução, como vocês podem ver nesse último becker. Quando se tem a água com permanganato de potássio, a gente pode observar aqui na imagem que ele vai se dissolvendo
gradativamente. Professora, por que que isso vai acontecer? Isso ocorre porque o comprimido ele tem maior concentração de soluto em relação à água. Então, está ocorrendo o processo de difusão, está ocorrendo a movimentação de partículas de soluto, tá certo? Do meio hipertônico, no caso do meio mais concentrado, para o meio hipotônico, que é o de menor concentração, tá certo? Próximo processo, chamado de osmose. O processo de osmose, ele vai ser um processo passivo. Só relembrando, processo passivo ocorre sem haver o gasto de energia, tá bem? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a osmose. Quando nós falamos sobre osmose, já vai ser a água que vai passar de um meio para o outro. Então, como é que vai ocorrer? A água, ela passa do meio de menor concentração, no caso do meio hipotônico, de menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto, que é chamado de meio hipertônico, tá bem? Vamos ver essa figurazinha para vocês entenderem melhor. Ó, aqui eu tenho uma solução hipotônica, que é a solução, ela vai ter uma menor concentração de soluto, tá certo? E já aqui desse lado eu tenho uma solução hipertônica, eu vou ter uma maior concentração de soluto. Aí o que é que vai acontecer? A água, ela vai passar, deixa eu trocar aqui a cor. A água, ela vai passar do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. Então, vocês podem ver aqui desse lado que a quantidade de água, ela está maior no meio, na solução hipertônica, do que na solução hipotônica. Porque na osmose, a água vai passar do meio menos concentrado, que no caso é esse lado, para o meio mais concentrado, que é desse lado. A gente pode ver isso no nosso dia a dia, por exemplo. Quando nós fazemos uma salada e nós colocamos sal nos vegetais, se a gente não comer imediatamente, ou se a gente não comer logo, os vegetais eles vão começar a murchar. No caso aqui eu tenho uma folha de alface e logo em seguida eu tenho o mesmo alface, só que ele está murcho. Por que que isso acontece? Quando nós vamos fazer uma salada, é muito comum nós colocarmos sal em cima dos vegetais. Então, o que é que vai acontecer? Os vegetais eles vão começar a murchar. Isso vai ocorrer porque o sal sobre os vegetais ele cria um meio de maior concentração. Se eu tenho um meio de maior concentração, a água tende a ir para esse meio. Então, o que é que vai ocorrer? A água ela vai passar dos vegetais, que é o meu meio hipotônico, de menor concentração, ela vai passar para o meio externo, que tem uma maior concentração, que no caso vai ser o meio hipertônico. Então, por isso que os vegetais, quando são feitos uma salada e é colocado sal, eles vão começar a murchar, porque a água ela vai sair dos vegetais, que é um meio menos concentrado, e ela vai para a parte externa, para fora dos vegetais, porque lá é onde vai ser um meio mais concentrado. Eu vou ter um meio hipertônico, tá certo? Vamos agora falar sobre o processo chamado bomba de sódio e potássio, tá certo? Primeiro, ele vai ser um processo, deixa eu trocar aqui, ele vai ser um processo ativo. Quando eu falo de processo ativo, eu estou falando de um processo, de um transporte em que ocorre o gasto, ele vai ser realizado com gasto de energia, tá certo? Diferente dos dois processos anteriores, que eram processos passivos. Quando eu estiver falando de processo ativo,
Eu estou falando de um processo que ocorre com gasto de energia, tá certo? E nesse processo ele vai incluir dois importantes íons. Professora, mas o que é que vão ser dois importantes? O que é que vão ser íons, né? Para começo de história. Quando eu tiver um íon, estou falando de um átomo ou de um grupo de átomos que eles vão estar eletricamente carregados, tá certo? Esses átomos, esse tipo de carga, ele pode ser tanto uma carga positiva quanto uma carga negativa. No caso aqui do processo da bomba de sódio e potássio, os íons eles vão possuir carga positiva. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Esse Na+, ele vai ser o sódio, ok? E esse K+, ele vai ser o potássio. Então, toda vida que eu estiver falando de sódio, eu vou estar me referindo a esse íon. E toda vida que eu estiver falando de potássio, eu estarei me referindo a esse íon, ok? Até aqui expliquei um pouquinho só em relação aos íons, mas agora vamos falar sobre o processo em si, tá ok? Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para ficar melhor. Aqui. Pronto, vamos lá. Professora, no processo da bomba de sódio e potássio, vai ser um processo no qual vai ser utilizada energia. E o que é que vai acontecer? O sódio, que é o Na+, ele vai ser colocado para fora da célula. E o íon potássio, que é o K+, ele vai ser colocado para dentro da célula. Então, vai ocorrer uma troca de íons. O sódio, ele vai para fora, para o meio externo, para o meio extracelular. E o potássio, ele vai entrar dentro da célula. Mas, professora, qual é o meio em que ocorre essa troca? Lembram quando nós falamos sobre o modelo do mosaico fluido? Não tinham, uma das partes não eram as proteínas. Então, aqui eu tenho as proteínas e essas proteínas vão fazer com que essas partículas elas possam entrar e possam sair. Então, as proteínas que se encontram dispersas nas camadas de lipídio, que vocês podem estar vendo aqui, elas vão capturar os íons de sódio, elas capturam os íons de sódio, tá certo? Do meio intracelular, da parte de dentro, e os transportam, elas vão levar para o meio extracelular, que é esse aqui, para o meio externo. Nele, daí ela vai capturar os íons de potássio, que estão no meio extracelular, e vão transportar para o meio intracelular, para a parte de dentro. Então, resumindo, vai acontecer uma troca. A proteína, ela vai pegar o sódio, que é esse daqui, do meio intracelular, e ela vai transportar para fora, para o meio externo. E quando ela faz isso, consequentemente, ela pega o potássio, que está fora, que está no meio externo, e vai transportar para o meio intracelular, para dentro da célula. Então, ocorre uma troca, tá certo? Como nós vimos antes, eu falei para vocês que a membrana plasmática ela vai ser seletivamente permeável. Ela vai fazer com que algumas partículas entrem e que algumas partículas saiam. Só que existem umas moléculas, umas partículas que são maiores e elas não conseguem atravessar diretamente a membrana plasmática. Então, elas vão entrar na célula ou sair da membrana plasmática. Vai ser preciso que essa partícula ela seja envolvida por uma vesícula para fazer com que ela possa entrar ou para que ela possa sair, tá certo?
E para ocorrer o transporte dessas grandes moléculas, existem os chamados processos de endocitose. Toda vida que eu falar de endocitose vai ser a entrada de partículas, tá certo? E a entrada dessas substâncias, dessas partículas, ela pode ser realizada de duas maneiras. Vamos para a primeira, tá bem? Primeira maneira é chamada de, deixa eu trocar aqui a cor, é chamada de fagocitose. Professor, o que é que vai ocorrer na fagocitose? Nós sabemos que na fagocitose vai ocorrer a entrada, a ingestão de partículas sólidas, tá certo? E essas partículas sólidas, elas vão ser englobadas, tá certo? Por leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, no caso, como vocês podem ver aqui, tem essas partículas, essa partícula sólida, tá certo? Ela vai ser englobada. Quando ela for englobada, ela vai conseguir entrar dentro da célula. Então, nisso, ela pode passar do meio externo para o meio intracelular, tá certo? Então, a fagocitose vai ser a ingestão, vai ser a entrada de partículas sólidas. Professora, e o outro meio? A segunda maneira é chamada de pinocitose, tá certo? Qual vai ser basicamente a diferença dessa para a fagocitose? Na pinocitose, vai ocorrer, a célula ela vai adquirir do meio extracelular, no caso dessa parte aqui de fora, ela pode adquirir, no caso, líquidos e algumas partículas, tá certo? No caso, vai ser englobado pela vesícula, partículas, substâncias ou líquidos, vai ser englobado e vai poder entrar dentro da célula, tá ok? Então, a diferença da fagocitose para a pinocitose, basicamente, na fagocitose vai ser a ingestão de partículas sólidas e na pinocitose vai ter a questão dos líquidos e de algumas partículas, tá ok? E por último, como nós falamos no slide anterior, nós falamos sobre a questão da entrada de partículas, né? Da entrada de substâncias. Agora nós iremos falar sobre a saída de substâncias, no caso de partículas. Quando eu falo de saída de partículas, eu estou falando do processo chamado de exocitose, tá certo? Endocitose é a entrada e exocitose é a saída de substâncias. Como é que vai ocorrer? Vai se formar uma vesícula dentro da célula que vai levar essas partículas para o meio extracelular. Então, é super simples. Vamos ver aqui nessa imagem. Eu tenho aqui essa parte, o citoplasma, né? Dentro da célula. E o que é que vai se formar? Vai se formar uma vesícula. Como vocês podem estar vendo aqui, ó, que a tia está circulando. Essa vesícula, ela vai englobar essas partículas que estão aqui dentro. Quando ela engloba essas partículas, ela vai levar essas partículas e quando ela entrar em contato, quando ela se fundir com a membrana plasmática, aqui no caso, ela vai lançar o conteúdo, ela vai lançar essas partículas para o meio extracelular. Ela coloca essas partículas para fora da célula, tá certo? Então, é super simples. A vesícula, ela vai se formar, no caso, ela se forma e ela engloba as partículas, tá ok? Quando ela se funde com a membrana plasmática, ela vai liberar essas partículas para o meio extracelular. Então, vai estar ocorrendo a saída de substâncias, tá ok?